Eclesiastes 3. Nós vamos ler 4 versos de Eclesiastes. E aí eu quero refletir com você aqui, nesses versos. Diz assim, verso 1 de Eclesiastes 3. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Verso 11, 12, 13. 11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Diga graças a Deus. Gente, o livro de Eclesiastes, e você fica aberto nele aí, para a gente observar mais algumas coisinhas aqui. O livro de Eclesiastes é um livro muito gostoso de se ler. E por que é gostoso de se ler o livro de Eclesiastes? Porque é a escrita de um homem que teve tantas experiências, boas e ruins. O livro de Eclesiastes, eu podia dizer que é uma biografia de Salomão. Salomão, ele é considerado, foi considerado até hoje, o judeu tem muito orgulho do sábado, do templo e de Salomão. São os 3 pilares que o judeu, ele tem muito orgulho. Ele tem muito orgulho disso. E interessante, né, que Jesus, quando ele aqui esteve, Jesus foi o único que disse aos judeus: está aqui quem é maior que o sábado, quem é maior que o templo e quem é maior que Salomão. Olha o que Jesus falou para os judeus: eu sou maior do que todos eles. Fora outras coisas que ele disse, né? Falou que Abraão desejou ver o dia dele. Aí os caras ficavam loucos com ele. Os caras queriam. E ele foi mesmo, né? A religião levou ele à crucificação. Então, meus irmãos, esse livro de Salomão, o livro de Eclesiastes, é um livro muito bacana. Quando você o lê, compreendendo o porquê que Salomão diz algumas coisas aqui. Salomão, ele retrata muito daquilo que ele viveu, muito daquilo que ele foi entendendo com a sua experiência. Quando ele escreve o livro de Eclesiastes, Salomão temia a Deus, temia. Tanto é que o temor fez com que ele percebesse a maneira incoerente que ele viu algumas coisas na vida dele. Inclusive, quando você lê aqui, quando ele começa a falar sobre mulher, o Salomão, ele começa a dizer, porque você sabe que o Salomão, ele teve um problema muito sério com o sexo alheio. Ele teve um problema muito sério com mulheres, e foi isso que levou ele à idolatria. Salomão, ele teve muitos problemas com mulheres, e ele dedica aqui uma das suas escritas, falando para os homens, ele fala: olha, toma muito cuidado, e se tem uma coisa que vai te guardar de tudo isso, é temor de Deus, que foi o que faltou para ele em determinado momento da vida. Porque sabe o que é que faz você andar no caminho da santidade? É o temor que você tem a Deus. Se você tem temor a Deus, você vai andar por um caminho de santidade. Você vai andar. Ninguém vai precisar ficar falando para você o tempo todo: anda certo, anda certo. O próprio Deus vai fazer isso através do Espírito Santo na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele vai santificando a nossa vida. Então Salomão, ele tem a escrita aqui, ela é tremenda. É muito lindo. E no dia de ontem, essa semana eu me dediquei um pouco a ler alguns textos de Provérbios, de Eclesiastes. E quando eu leio esses livros, eu fico muito reflexivo. Aliás, eu sou um pouco reflexivo. Eu gosto de refletir, eu gosto de observar, eu gosto de ficar observando para aprender, observar
para tirar lições para a minha vida. Eu vejo, às vezes, alguns comportamentos, algumas falas, e aí eu vou tentando tirar lições para a minha vida de tudo isso daí. Vou aprendendo com as minhas próprias cabeçadas, e aí a gente vai aprendendo na vida. E essa semana eu me dediquei a isso. E enquanto eu estava me dedicando a isso, eu passei a pensar nas estações, né, que a vida nos proporciona. As estações que a vida nos proporciona. Eu acho tão bacana Deus ter proporcionado a nós essas estações que a gente vive, né? A primavera, o outono, o verão, o inverno. Eu acho tão legal essas estações. Eu fico sempre torcendo para o verão chegar logo. Fico sempre torcendo para isso. Amo o verão, gosto do verão. Não gosto muito do inverno, mas às vezes a gente passa por ele. Mas o que eu gosto mesmo é o verão. Por quê? Porque eu gosto de praia, gosto de calor, enfim, gosto disso. E sempre que tem uma brecha, a gente entra naquela brecha e vai para esses lugares em que a gente desfruta dessas estações que Deus nos proporciona. Mas a vida e as estações, eu gosto mais do verão, mas eu não gosto do inverno. Eu não gosto, mas às vezes eu tenho que passar por ele. A vida também é assim, gente. E a vida não tem só primavera, outono, verão e inverno. A vida tem mais estações que essas. E são estações que eu não tenho nome para elas. Mas nós passamos. Constantemente, a nossa vida está mudando de estação. A nossa vida muda. A nossa vida muda, o nosso tempo muda, os nossos propósitos podem mudar. Os nossos objetivos podem mudar. Podem. Em meio a essas estações, a gente entende que em meio às estações existe um período que nós chamamos de período de quê? De transição, não é? E essa transição é importante porque se a gente trabalha bem com aquilo que antecede a estação, a gente se aperfeiçoa, a gente se prepara melhor para aquele tempo. Quando você se prepara para viver o inverno, há uma série de coisas que você otimiza na sua vida. Ou seja, qual é a melhor época para você comprar para o inverno? É a época quente, porque na época do inverno tudo vai ficar um pouco mais caro. Então na transição dessas estações, você vai lá, se prepara e faz o melhor. E aí quando chegou o momento, você gastou menos antes que aquela estação se inaugurasse. Você agiu com sabedoria nos seus gastos, e aí você enfrentou aquilo preparado. A minha sobrinha está batendo muito na tecla, falou: tio, vem para cá, tio, vem para cá. E ela mora em Salt Lake, em Utah, e ela: vem para cá, tio, vem para cá. E eu falo para ela que eu tenho vontade de ir para lá no inverno, porque tem muita neve. Aí ela falou para mim: se você vir para cá no inverno, tio, já vou lhe dizendo, compra agasalho aí, traz tudo daí para cá. Encha sua mala e vem bem agasalhado, porque é muito frio. Porque para mim, nunca vi neve assim, eu fico encantado com aquilo lá, acho muito legal. Mas eu tenho que me preparar para enfrentar esse inverno. E o texto aqui que nós lemos, ele nos dá lições que podemos usar para enfrentar as estações da nossa vida. Qual é a estação que você está vivendo hoje? Não precisa me responder. Qual é a estação que você está vivendo hoje na sua vida, no seu viver, no seu casamento, nas suas relações, nas suas amizades? Qual estação você está vivendo na sua vida com Deus? Porque o ser humano é muito assim, né? Eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida, e pá, aquela coisa toda, não é assim? Você já não cruzou com gente assim? E é legal de ouvir isso, né? Eu prefiro ouvir a pessoa dizendo para mim: eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, pastor, É gostoso de ouvir isso, e eu torço por isso. Mas tem horas que a gente encontra com as pessoas, elas dizem para nós: pastor, eu estou vivendo a pior fase da minha vida, eu estou vivendo a fase mais difícil da minha vida, eu estou vivendo a maior crise da minha vida.
quando a gente pensa em crise, né? As crises, elas se manifestam em várias áreas da vida. A gente vive crise política, crise econômica, crise na saúde, crise ela tem sempre o seu nome. A crise tem o seu nome. E nós passamos por crises na vida. A gente passa por todas essas coisas. Então, que lições a gente pode aprender para viver isso que ele está falando aqui, ó? Para tudo há uma ocasião. Há uma ocasião para vivenciar tudo aquilo que Deus nos proporciona vivenciar. E sabe, gente, ser intenso, eu penso que ser intenso é uma das melhores coisas que a gente pode fazer por nós mesmos. Vivermos com intensidade o momento que a gente está vivendo. Seja intenso no momento que você está vivendo. Ser intenso. E é claro que quando falo isso, às vezes você tem que ser intenso no quesito superar. Eu tenho que ser intenso na superação que eu preciso ter nesse tempo. Eu tenho que me dedicar a superar toda essa situação adversa que eu vivo. Eu tenho que superar essa situação adversa. Eu tenho que superar essa crise que eu estou vivendo. Porque a crise não é um fim em si mesmo. Sabe, não é um fim em si mesmo. A crise pode ser o início de uma fase muito boa para a sua vida, sabia disso? Porque a crise, ela pode preparar você para algo melhor. Ontem eu conversava com um amigo, que Deus está dando a graça dele se reerguer. E ele conversava comigo, e quando ele conversava e falava para mim, eu olhava para ele, e eu dizia para mim mesmo, puxa vida, eu, sinceramente, eu achava muito difícil que aquele cara voltasse a chegar num patamar de novo bom na vida dele, por causa das perdas que ele teve. E Deus está reerguendo a vida dele. E aí ele falou assim para mim, pastor, esse tempo me mudou, esse tempo de crise me transformou de uma maneira, me transformou. Hoje eu encaro algumas coisas de um jeito totalmente diferente na minha vida. Você está vendo como o ter passado pela crise fez bem a ele? Então, viver cada momento, ser intenso em cada momento que você vive. Se você está nesse momento aqui de culto ao Senhor, seja intenso no seu culto. Seja intenso no que você está fazendo para Deus. Seja intenso no que você está realizando para Deus aqui. Aliás, nós estamos aqui numa manhã de culto ao Senhor. Ninguém está se apresentando, ninguém está fazendo nada para o outro. Nós estamos elevando tudo que a gente está fazendo aqui, nós estamos levando a Deus. É claro que eu, como pastor, eu não prego para Deus. Deus não precisa ouvir minha mensagem. Sou eu que preciso ouvir a mensagem dEle para repassar aquilo que Ele me dá paz no coração para falar. Mas nós cantamos aqui hoje, nós oramos aqui hoje, nós relembramos o que Jesus fez por nós aqui hoje, nós estamos ouvindo algo das Escrituras Sagradas para a nossa reflexão. Para tudo há uma ocasião. Há o tempo de você se divertir. Quando você estiver se divertindo, se divirta com intensidade. Quando você estiver aprendendo, aprenda com profundidade, com intensidade. Quando você estiver namorando a sua esposa, namore com intensidade. Quando você que é jovem, está namorando, quando você estiver namorando, namore com cuidado, mas seja intenso. Curte o momento. Sabe, a vida tem que ser vivida, gente, dessa maneira. Eu confesso para você que eu sempre tive essa visão, mas eu confesso para você que a ansiedade na minha vida me atrapalhou um pouco na vivência dessas coisas. Me atrapalhou. Que a minha ansiedade me atrapalhou. Quando eu fui
de certa maneira, tratado com respeito à minha ansiedade, isso melhorou muito em mim. Melhorou muito. Então, a primeira coisa que eu acredito que a gente tenha que aprender com essa escrita de Salomão aqui, para tudo há uma ocasião e há um tempo para cada propósito debaixo do céu, e Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Nós não conseguimos compreender inteiramente os caminhos que Deus reservou a nós, reservou ao nosso viver. Não, mas a primeira lição é: identifique a estação em que você está e se adapte a ela. Gente, você já percebeu como a gente tem uma capacidade tão grande de nos adaptarmos? Quantas situações você viveu na vida que você achava que não ia passar por essa? Que você achava que não ia passar, eu não vou suportar esse negócio. Mas aí você descobriu dentro de você uma força que você jamais pensava que tinha. Você descobriu isso em você. Você descobriu por quê? Você descobriu porque você se adaptou. E veja, quando eu falo em adaptar-se, é você se adaptar sem você perder os seus princípios e os seus valores. Se adapte a tudo sem perder seus valores, seus princípios. Alguém disse assim: mude suas opiniões, mantenha os seus princípios. Troque suas folhas e mantenha suas raízes. Se adapte. Sabe, nós temos uma capacidade de nos adaptarmos muito grande às situações que a gente vive. Acabei de falar para você, tem situação na vida da gente que a gente fala assim: olha, eu estou aqui hoje, mas olha, é por graça de Deus que eu estou aqui. Como que eu suportei tudo aquilo, eu não sei, porque eu achei que eu ia me acabar naquela fase. Mas você se superou. Por quê? Porque você foi o quê? No decorrer dos dias você foi se adaptando a tudo aquilo. Você foi se adaptando. Deus foi de alguma maneira ministrando ao seu coração, falando contigo, direcionando você. E aí você foi seguindo aquelas orientações, você foi seguindo aquele comando. E aquilo então fez com que você, então, sabe, identificasse muito bem o momento que você estava vivendo, se adaptasse ao momento que você está vivendo, porque cada momento exige de nós um comportamento. Você não vê o próprio Deus? Teve horas que Deus falou para o povo dele assim: fique parado, fique quieto e veja o livramento que eu vou dar. Tem horas que ele disse assim: por que você clama a mim? Marcha, meu, anda, caminha. Tem horas que Deus manda você ficar caladinho, na boa, e tem horas que Ele pede para que você fale. Tem horas que Ele pede para você ficar parado. Tem horas que Ele fala para você acelerar o passo. O que é isso a não ser uma adaptação ao momento? Se adapte ao momento que você está vivendo, aquilo que você está vivendo. Olha o que Salomão diz aí em Eclesiastes. Você tem sua Bíblia aberta aí, vai para o capítulo 7, no verso 10. Uma das coisas que a gente, quando está passando uma luta, a gente tem o costume de ficar dizendo, né? A gente tem esse costume. Quando fala a gente, é a gente mesmo. É eu e você. Olha o que diz aí Eclesiastes 7:10. Salomão diz assim: não diga, por que os dias do passado foram melhores do que hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. Não é sábio dizer isso. Você pode ver que as pessoas têm uma mania de ficar comparando estações, comparando tempos. Gente, isso é muito ruim. Sabe por quê? Porque isso pode trazer a você um aspecto de frustração. Mas nós precisamos entender que cada tempo, cada dia, cada momento, cada hora tem a sua beleza. Por isso, a gente tem que aprender a não dizer: esse é o... às vezes a gente vive uma experiência, a gente diz: esse é o melhor dia da minha vida. Parece até que não vai ter outro melhor. Vai ter outro que vai surpreender esse dia que você teve de bom nele. Então Salomão está dizendo: não é sábio dizer: o passado foi melhor, isso foi melhor. Gente, cada tempo tem a sua grandeza.
Cada momento tem a sua grandeza. Então a gente tem que parar de ficar comparando coisas. Não compare coisas. Identifique o tempo que você está vivendo e para de comparar, porque quando a gente está vivendo um tempo muito adverso, a gente começa a lembrar do tempo que foi bom. E aí você vai ficando frustrado com os dias que você está vivendo. E você se esquece que nesse tempo todo você veio construindo uma história. Você tem que pensar no que você veio construindo. Olha o que você veio construindo. Tudo bem, a estação agora que você está vivendo, talvez seja uma estação muito fria, que você não tem o agasalho necessário para trazer calor ao seu corpo, e você está sentindo muito frio, e isso está gerando dor nos ossos. Quem sabe? Mas você não é sábio dizer os dias passados foram melhores do que os de hoje. Não é sábio dizer assim. Aliás, Ezequiel capítulo 18, o Senhor Deus lá, o povo de Israel tinha um costume de dizer assim: os pais comeram uvas e é o dente dos filhos que se sujaram. Aí Deus falou: não fale isso, a responsabilidade de cada um é pessoal. Ou seja, Deus estava querendo dizer ao povo o seguinte: pare de ficar tratando o seu presente lá no passado. Seja responsável pelas suas atitudes, pelo que você está construindo. É que nem crise, gente. Às vezes as pessoas lidam da crise assim: a crise se instalou, agora não tenho nada, eu estou numa crise. Não, a crise, ela não nasce da noite para o dia. A crise é um processo. A crise é um processo. A crise, ela tem origem lá atrás. Por isso que de vez em quando é bom a gente dar uma olhadinha, olhar para trás, olhar a semente que a gente planta, olhar a semente que a gente está plantando, para ver se a gente vai ter uma boa colheita. Olhar para ver se a gente vai ter uma boa colheita. A primeira lição do texto: identifique a estação que você está vivendo e se adapte a ela. Se adapte, se posicione. Às vezes exige um novo posicionamento. Esses dias atrás eu estava com o nervo ciático inflamado. Gente, pensa num cara que não tinha posição para ficar. E aí o que eu fazia? Em todo o tempo que eu estava de pé, eu tentava arrumar uma posição melhor para ficar, para não sentir dor. Eu me posicionava para não sentir dor. Algo comum. Agora, a vida da gente, a gente tem que fazer isso às vezes, se posicionar. Se posicionar para sentir menos dor, se posicionar para sair da crise, se posicionar para vencer a estação que a gente está vencendo, aliás, que a gente está passando. Arruma uma nova posição. Então as costas estavam doendo, então eu tinha que ter uma nova posição. Ora sentava, ora ficava de pé, ora deitava, ora caminhava um pouco, ora alongava, fazia alguma coisa, ia mudando de posição conforme a necessidade. Adaptação é isso. Sabe, descubra, identifique qual é a estação e se adapte a ela. A segunda lição que Salomão nos mostra aqui, ele diz que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Eclesiastes 3:11. Gente, uma das coisas mais difíceis da gente entender é o tempo de Deus para a nossa vida. Porque o tempo nosso, a gente define ele rapidinho. Eu estou falando de coisa importante. Eu não estou falando de trocar de camisa, ver com que paletó você vai vir, ver com que calça você vai usar. Isso daí é coisa do dia a dia nosso. Isso é coisa simples, não muda a nossa vida muito. Agora, há outras coisas que mudam a nossa vida. Algumas escolhas que comprometem nossa história, que comprometem o nosso viver. E a gente tem que entender que em todas as coisas existe um propósito. Propósito de Deus. Deus tem um propósito. Você que hoje casado, hoje tem filhos, é claro que nem todos são casados, mas todos aqui são filhos. Você lembra quando você era menor
e os seus pais davam alguma atribuição a você, ou então os seus pais diziam a você não? Lembra quando seus pais falavam para você não? E aí a gente olhava para os pais da gente assim, a gente não entendia, mas aquele não do nosso pai tinha um propósito para a gente. Um propósito que, se ele explicasse, talvez a gente não entendesse. Como na maioria das vezes a gente não entende. Tem coisas que a gente vai entender só depois que a gente se torna pai e tem filhos. Aí a gente olha para o pai da gente e diz: puxa vida, hein? Lembra aquele dia lá, o senhor tinha razão, hein? E eu não entendi a sua razão. O senhor tinha um bom propósito para mim e eu não entendia esse propósito. O nosso Deus é a mesma coisa, gente. Eu gosto do profeta Jeremias, quando o profeta Jeremias fala assim: olha, os pensamentos de Deus ao seu respeito são pensamentos de paz e de vida, para dar a você o fim que você deseja. Você não quer que aconteça uma coisa boa para você? Deus também pensa assim. Sabe a gente ter essa visão de Deus? Todo pai aqui, quando vê o filho meio cabisbaixo por alguma coisa, você quer dar uma levantada nele, você quer dar uma erguida nele. E aí você faz de tudo. Há dias atrás, um pai falava comigo: olha pastor, eu peguei o quarto lá, eu peguei o quarto da menina, pintei o quarto dela, eu coloquei móveis novos, eu coloquei tudo novo, porque agora é um tempo novo para a vida dela. Ela está meio desanimada por alguma coisa aí, mas eu quero que ela entenda que tudo que eu estou fazendo é para ela pensar de uma nova maneira agora. Eu fiquei vendo a preocupação daquele pai com o bem-estar da sua filha. Então, entender o tempo de Deus, entender o propósito de Deus nas coisas, não é uma tarefa fácil. Por isso que você tem que ter sensibilidade, você tem que estar ligado, você tem que estar de antena ligada, você tem que refletir um pouco mais, você tem que ser mais reflexivo, você tem que entender aqueles sinais. Sabe aqueles sinais que Deus vai dando? Aquelas coisas pequenas que Deus vai mostrando no dia a dia para você. Porque Deus é assim, gente. Deus nos ajuda a entender. Deus nos ajuda a entender. Ele faz tudo apropriado ao seu tempo. Romanos 8:28, que é um dos textos mais difíceis no meu ponto de vista de entender. Isso no meu ponto de vista. Quando ele diz lá: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O mundo usa a faculdade para formar as pessoas, e Deus, Ele usa os desertos para formar as pessoas. Deus, Ele usa das crises para formar as pessoas. Por isso que o salmista falava assim: olha, antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas depois que eu fui afligido, aí eu comecei a andar certo. Vai entender isso? Dá para entender? Não dá. Humanamente dá para entender? Esse é o nosso problema. A gente quer entender humanamente as coisas, e humanamente não dá para entender um monte de coisa, gente. Humanamente não dá para entender um monte de coisa. Não tem como entender. Então, a segunda coisa que nós temos que aprender com essa escrita aqui de Salomão é isso: entenda que tudo tem um propósito divino. É difícil? É. Não é uma missão fácil, não. A gente, quando a gente estabelece algo: olha, eu quero que as coisas fiquem assim, o meu plano é esse, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí de repente tudo aquilo bateu um vento aqui, soprou tudo, jogou tudo para fora, e aí a gente fica revoltado. Eu muitas das vezes na minha vida eu chutei o balde. Sabe o que é chutar o balde? Ficar revoltado, pá, chuta tudo para cima. Eu fiz isso algumas vezes na minha vida, e só lá na frente eu fui entender: puxa Deus, ainda bem que aquele negócio não deu certo, porque se desse eu estava pego, eu estava frito. E não dá para entender essas coisas. Mas alguém diz que a vida é o livro e o tempo é o professor. Alguém já disse isso, sabedoria popular.
Então o tempo é professor. O tempo nos ensina algumas coisas. Por isso que você não pode desistir no primeiro embate. Não desista no primeiro embate. Porque você só vai ter história para contar à medida que você persevera. Tem gente que vai só desistindo, e nunca tem uma história para contar. Por quê? Porque desiste, porque para. E Deus não quer isso. Insista um pouco mais. Para de jogar tudo nas costas de Deus. Que às vezes o que Deus quer de nós é um pouco mais de perseverança, porque a perseverança te modela. Perseverança te define. Mas aí você vai abrindo mão, vai desistindo. E aí você não tem história para contar. E não tendo história para contar, a gente vai ficando frustrado. A gente vai ficando frustrado, chateado com a vida, chateado com tudo. Então, entenda que tudo há um propósito. Persevera. Qual é a vontade de Deus para essa situação? Que a vontade de Deus aqui é essa. Essa é a vontade de Deus. Eu não entendo muito essa vontade de Deus, mas olha, eu vou me submeter a essa vontade que Deus tem para a minha vida. A vontade de Deus já me foi revelada, então eu vou ficar na vontade de Deus. Eu vou ficar na vontade de Deus, e se você ficar na vontade de Deus, esteja certo de uma coisa: você vai ter uma história bonita para contar. Uma hora ou outra você vai abrir a boca, você vai dizer: olha, eu fiquei naquilo que Deus queria, eu não desisti, eu superei aquele momento, eu fiquei firme, nós ficamos firmes, e nós passamos por aquilo, e hoje eu tenho um testemunho para contar, porque Deus encheu os meus lábios de alegria. Mas é assim, tem que ser desse jeito. Ah, pastor Ronaldo, você fala isso porque você nunca pensou em desistir. Ih, meu irmão, se tem um cara aqui que pensou em desistir, fui eu. Eu pensei em desistir, mas eu tenho tanta convicção da vontade de Deus, eu tenho tanta convicção que eu vou mesmo arrebentado. E na medida que eu vou, o Senhor Deus vai curando, o Senhor Deus vai levantando, o Senhor Deus vai animando, o Senhor Deus vai, é Ele que faz forte o cansado, é Ele que revigora de força o que não tem nenhuma força. Ainda que o meu homem exterior se destrua, o meu interior ele se renova dia a dia. É isso que Deus vai fazendo. Deus, o Senhor tem um propósito, não é possível, só pode ser. E é isso que eu abraço. E para encerrar, terceira lição que eu aprendo aqui, irmão, olha o que o Senhor, tem gente que diz assim: Deus não chamou você para ser feliz, mas a Bíblia fala sobre felicidade. E a Bíblia fala que felicidade não está associada às coisas que você tem. A felicidade está associada àquilo que você é. É aquilo que você é que te faz feliz. Não é aquilo que você tem. Por isso Jesus lá falou que a vida de um homem não se mede pelas coisas que ele tem. A vida de um homem não pode ser medida pelas coisas que ele possui, mas por aquilo que ele é. E olha aí o que Salomão falou: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto ele vive. O cara viveu a vida toda para descobrir isso aqui, está lá no verso 12, Eclesiastes 3:12, e depois você dá uma lida em Eclesiastes, você vai ver que coisa bonita esse livro. É um livro poético, você vai aprender muito, sabe? Descobri que não há nada melhor do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Há dias atrás o pastor Marcelo se dedicou aqui a estar falando com você sobre as bem-aventuranças, não foi? Ele veio pregando sobre as bem-aventuranças. E ser bem-aventurado é ser mais do que feliz. Agora, você percebeu que quando Jesus ensinou isso no Sermão do Monte, Jesus falou: bem-aventurado os mansos, bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. E toda a bem-aventurança estava ligada ao que a pessoa era, ou o que a pessoa é. Então, da vida, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto ele vive. Então, querido, o que Deus quer da nossa vida é que você aprenda a ir pelo caminho. A felicidade é um caminho que a gente anda.
É verdade que no mundo em que você vive, a gente vê tanta coisa, e quanto mais a gente pensa, quanto mais filosófico você fica, mais você vê que o mundo é terrível, que a desigualdade é muito grande. É tão triste isso. Mas ele está falando aqui, olha, nada melhor há para o homem do que isso. Não há nada melhor para o homem, para o ser humano, do que ele desfrutar. No texto que eu li com você, ele diz aqui: descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Eu li numa outra linguagem, não é? Não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Então Deus, Ele quer que você entenda que Ele quer sim ensinar você e introduzir você por um caminho que vá te fazer feliz de verdade. E o homem, ele só é feliz de verdade quando ele abraça a eternidade nele. Sem Jesus não há felicidade. Lembra daquele cântico que nós cantávamos na igreja? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, está nele. É Jesus que dá sentido de felicidade para a gente. É Jesus que ensina você a andar por um caminho que você vai encontrar felicidade. O propósito de Deus para o homem é levá-lo para a eternidade. Deus ama o mundo de tal maneira que Ele dá Jesus, para que todo aquele que crê em Jesus vive eternamente. Deus amou o mundo de tal maneira, e Jesus quis se oferecer como sacrifício pela humanidade. E em Jesus a gente encontra sentido e felicidade para a vida. Andar em Jesus, e andar em Jesus, andar em Cristo, andar no Senhor. E ele diz aí no verso 14, nós encerramos: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada lhe se deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Tema a Deus. Tenha temor de Deus na sua vida. Tema a Deus. Você é chamado a temer a Deus. Se você, na fase que você está vivendo na sua vida, se você consegue identificar a estação que você está vivendo, o tempo que você está vivendo, e você se adapta a essa estação, se você entender que isso que você está achando chato, de certa maneira, há um propósito nisso para mudar alguma coisa, para fazer alguma coisa funcionar melhor na sua vida. Se você entender, você vai fazer um bem à sua vida, bem tremendo à sua vida. Deus, Ele está chamando você hoje, através da sua palavra, está dizendo para você: olha, eu tenho planos de paz para você, eu tenho planos de prosperidade para você, para sua família, para os seus filhos, para a sua casa. Eu tenho planos de usar a sua geração para a glória do meu nome. Eu quero que você entenda o como você deve olhar as coisas. Decida hoje viver a estação que você está vivendo. Primeiro, se identificando e se adaptando a ela. Segundo, entendendo que tudo tem um propósito divino. Terceiro, sendo feliz e praticando tudo que é bom. E por fim, temendo ao Senhor em todos os caminhos que você anda. A Bíblia diz que se você temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, Ele, o Senhor, endireitará as suas veredas. Ele vai endireitar a sua vida. Ele vai endireitar o que está torto. É só temer e andar nos caminhos dele, e aí Ele vai endireitar as suas veredas. Queria te convidar a ficar em pé.